Oi gurias, oi guris, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de automaquiagem. Hoje nós vamos falar de produtos, o que de fato a gente precisa ter para conseguir fazer a nossa automaquiagem. Então vamos começar pelos pincéis. O que seria ideal de ter de pincel para que você realmente faça um investimento consciente no que de fato você vai usar? Então vamos lá. Tem muitas meninas que gostam de fazer aplicação de base com pincel, tá? Os pincéis que eu já utilizei para aplicação de base, que eu gosto bastante, é esse aqui, da Quem Disse Berenice, tá? Que é um pincel de topo reto, e esse aqui, que é da Ruby Rose, que é mais chanfrado, tá? Já usei, gosto, porém não utilizo. Por quê? Já vou explicar para vocês. Particularmente não gosto do acabamento que o pincel dá. Você espalha a base com o pincel e de qualquer forma você tem que vir com uma esponjinha para suavizar, para não ficar com marca das cerdas. Então faz muito tempo que de fato eu não utilizo pincéis, tá? Eu tô falando aqui a marca que eu acho de suma importância que vocês saibam que não é só pincel importado, né, desses mais caros, tipo Real Techniques, não é só Real Techniques ou Sigma, que é uma marca muito conhecida, né, lá fora, que são bons, ou os da MAC, que são caríssimos. Tem muita coisa legal e com preço mais acessível. Então tem Ruby Rose, tem Quem Disse Berenice, tem Macrylan. Macrylan é um dos meus favoritos, assim, eu acho que ele domina aqui a minha bancada de pincéis. Eu amo e acho que tem um custo-benefício ótimo. Tem pincéis da Belize que também são muito bons e baratos. E até mesmo alguns que não tem marca. Então, para quem for de São Paulo, né? Eu sou do Sul, mas eu moro em São Paulo. Então, eu vou muito na 25 de março. Lá na 25 de março tem muita opção de pincel que não tem marca, mas que tem muita qualidade, que vale muito a pena o investimento. Mas voltando aos pincéis de base, particularmente não gosto e não utilizo, mas para quem pensar em investir, porque se dá bem e gosta do pincel, esses dois são duas opções bem legais, tá? Esse da Ruby Rose é o F88 e esse da Quem Disse Berenice não tem numeração, mas é um pincel de base de topo reto, tá? Falando aí em aplicação de base, como eu ia dizendo, eu prefiro milhões de vezes esponjinha. Ela te dá um acabamento mais leve, mais rico, mais fino, né? Ele não deixa marcações, é fácil de trabalhar. Vocês vão ver que no decorrer do nosso curso eu vou explicando para vocês formas de utilizar ela e não apenas na base. Olha, eu já dando spoiler do que vai ter no curso, mas eu garanto para vocês que uma vez usando a esponjinha, é paixão na certa e vocês vão ficar fiéis a ela, assim como eu. Dá pra gente utilizar ela assim, sem umedecer. Essa aqui está seca, ou então úmida, tá? Eu particularmente prefiro ela úmida, ó. Ela dobra de tamanho e mesmo ela seca sendo extremamente macia, mas ela úmida, ela é muito mais. Essa aqui é da Sabrina Sato. Eu comprei na 25 de março, eu paguei R$6 nessa esponja e eu sou apaixonada por ela, eu tenho várias dela e ela tem um preço excelente, é realmente um custo-benefício perfeito. Tem muita gente que gosta de usar essa aqui, ó, que é da Mari Saad, eu gosto dela também, mas particularmente eu acho que, ó, é mais macia a da Sabrina Sato, que é mais barata do que a da Mari Saad, então eu parei de investir nessa da Mari Saad, depois que eu conheci essa da Sabrina Sato e acabei me apaixonando, tá? Então, excelente custo-benefício. Voltando aos pincéis agora, a gente precisa do quê? De um bom pincel de pó, tá? Eu amo esse pincel aqui, porque é um pincel bem fofão, bem gordão. Ele tem as cerdas extremamente macias, tá? Esse aqui é da Macrylan, mas como ele tá muito velhinho, ele já apagou a numeração, tá? Mas é só vocês buscarem um fofão, indiferente da marca, o importante é que o valor caiba no seu bolso, né, para você não fazer um investimento errado e que ele seja, ó, bem macio, tá? Depois a gente vai precisar de um pincel
para fazer a aplicação de contorno e blush. Por que eu tô falando e blush? Porque eu particularmente penso realmente no custo-benefício. Então eu te recomendo que, se nesse momento você não tem tantas condições ou não quer fazer um investimento tão alto, você pode comprar um único pincel e usar para os dois, desde que você tenha uma outra coisa que é extremamente necessário na hora que a gente vai se maquiar, que é uma toalhinha, tá? Eu prefiro uma preta, né, porque estamos falando de maquiagem, né? Donas de casa vão me entender, né? A gente não quer ficar esfregando toalha branca, então eu comprei uma pretinha, eu tenho várias dessa, e aí você vai sempre removendo o excesso na sua toalhinha e aí não vai ter problema. Então, ó, um chanfradinho, você vai certinho na sua maçã e também consegue fazer a parte de contorno, tá? Desde que ele seja bem macio. Esse aqui também é da Macrylan e a numeração dele é o 02, tá? Eu gosto bastante desse pincelzinho aqui. Depois, mas não menos importante, nós temos duas opções de pincel para fazer aplicação de iluminador, tá? Tem um que é de precisão, que é esse aqui, que é menorzinho, tá? Esse aqui é da Aline Bebiano. Não esquece isso, que eu não vou ficar fazendo propaganda de ninguém. Esse aqui também é da Macrylan. Como ele já tá velhinho, eu também já não tenho mais a numeração dele. Assim como esse aqui é maior, né? É mais gordão e bem fofinho também. Também é da Macrylan, também é mais velhinho e também já tá sem a numeração. Mas como eu falei pra vocês, na hora de fazer a compra, vocês vão achar com bastante facilidade, tá? Podem ficar tranquilas. Gosto muito desse pincel que eu vou mostrar pra vocês, que também é da Macrylan e também tá com a partezinha da numeração apagada, mas ele é um duo fiber, tá? O que seria um duo fiber? Esses que tem essa divisão. Ó, vou chegar bem pertinho, tá? Divisão de cerdas, tá? Então, por que ele é tão importante? Para quem for utilizar primer ou até mesmo uma blindagem, se você ainda não está muito familiarizada com esses nomes, calma, durante o curso eu vou explicando o que é cada um, fique tranquilo. A aplicação com ele, com esse pincel, é muito mais fácil de ser feita, tá? Porque ela entra com mais facilidade nos poros e faz a sua pele ter uma aderência melhor, tá? Então é um pincel bem legal para investir. Também tem um valorzinho pequeno. Sobre os pincéis de iluminador que eu tava falando, eu dei duas opções, por quê? Tem gente que prefere fazer a iluminação mais focada nos pontos altos do rosto mesmo. E tem pessoas que já gostam de, nossa, vida louca, vamos passar com um maior. Eu sou a pessoa da vida louca, tá, gente? Não vou mentir pra vocês, eu sou apaixonada por iluminador, sou apaixonada por uma make glow, então quanto mais brilho, melhor. Mas isso é falando de mim, do meu gosto, no meu caso. Lembrando que, além de ser professora, apesar da minha agenda estar bem reduzida hoje, eu ainda faço atendimento, então eu tenho que ressaltar essa questão do iluminador, que quando a gente trabalha com pessoas que têm muita textura, poros muito evidentes, ou muitas rugas e linhas de expressão aqui na região dos olhos, poros muito dilatados, tem que tomar cuidado com o iluminador, porque o iluminador ele vai ressaltar essas texturas e diferenças que tiver na pele, tá? Então tem que tomar bastante cuidado onde colocar. Então, para esses casos pontuais, é legal ter esse pincelzinho que é menorzinho, porque aí você consegue focar melhor aonde você vai fazer a iluminação, tá bom? Sei que parece bastante coisa, mas fiquem tranquilas, esse curso vai ficar aí online disponível para você acessar sempre que tiver dúvida durante um ano. Então fique tranquila, assista quantas vezes for necessário até você pegar. Depois que você pegar o jeito, amiga, você vai embora, nunca mais vai precisar olhar a minha cara. Não, mentira, eu quero que você venha aqui me olhar, me dar um oizinho. Mas continuando. Falando aí de pincel de esfumar os olhos, vamos lá. Esses são os pincéis que eu acho que todo mundo deveria ter, tá? Começando por esse laranja, é um pincelzinho de esfumar, de precisão pequeno, da Macrylan. Esse que tá do lado dele também é da Macrylan e também é para esfumar essa parte inferior dos olhos, tá? Esse aqui tem as cerdas um pouquinho mais durinha, para quando você vai trabalhar mais rente aos cílios, é legal trabalhar com esse. E aí esse aqui para fazer aquele esfumadinho e dar aquela suavizada na parte de baixo, tá? Falando em
esfumar a sua pálpebra, nós temos 3 opções. Um pincel de esfumar pequeno, um mediano, um maior, e eu tenho um bem grandão, que eu também acho que é essencial, tá? Todos os pincéis que eu mostrei são da Macrylan, tá? Esse primeiro laranja é o BT11, tá? Amo ele. Esse aqui, infelizmente, já pagou a numeração também, gente. 1000 perdões, mas como eu falei, nessas perfumarias que vendem pincéis, eu tenho certeza que vocês vão encontrar todos eles com muita facilidade, porque eu sempre vejo, tá? Aí, esses outros aqui, todos também são da Macrylan, da linha profissional da Macrylan, que é bem legal. Aí tem um estojinho de pincéis que é só pincel de esfumar. É fantástico. E aí, esse menorzinho aqui é de uma marca que se chama Pretty. P11 2A. Eu comprei esse pincel na feira, na Beauty Fair, que acontece aqui em São Paulo, que é a maior feira de beleza da América Latina. Eu paguei R$5 nesse pincel. Eu tenho vários dele, em outros tamanhos, mas é que eu acho que tá na minha mala de atendimento. Ele é incrível, ele tem um excelente custo-benefício, dura horrores, mas claro, acho que tudo depende muito dos cuidados com os produtos. Nós já vamos falar sobre os cuidados, calma, chegaremos lá. Vamos continuar nos pincéis. Pincéis ainda que eu acho que são de extrema necessidade, que você tem que ter. Um pincel língua de gato, tá? Esse aqui é da Ruby Rose, é o número F70, tá? Ele não é nem grande, mas ele também não é muito pequeno, ele é de um tamanho mediano, então você consegue usar ele para tudo que você precisar de um língua de gato, tá? Gosto bastante desse pincel. E esse aqui, que é um pincelzinho pequenininho, chanfradinho, para você fazer detalhes, tá? Com este pincel, eu faço a minha sobrancelha, tá? E eu também faço delineado. Tem truque com esse pincel, viu? Aguardem, aguardem. Continuando, acho que é importante também ter uma escovinha, né, para pentear a sobrancelha. E o último pincel, mas não menos importante, vocês vão ver que não usarei outro pincel, além desses que eu mostrei para vocês, que é esse aqui, ó, que é o pincel da marca Ariana. Esse aqui é o número 04, tá? Número 4, tá? Eu gosto muito desse pincel para aplicação de batom, tá? Quando tem algum batonzinho que é mais difícil de passar, vocês sabem que batom vermelho é a grande tragédia da mulher, que a gente ama usar, mas é difícil de fazer aplicação com ele. E esse pincel aqui, ele te dá uma precisão legal e ajuda bastante. Ele é ótimo também para fazer um cut, que é uma técnica muito usada dentro da maquiagem, que é aquele recorte, né, com corretivo na pálpebra. Então eu gosto muito desse pincel, acho que vale um investimento também. Acredito que de todos os pincéis que eu mostrei aqui para vocês, esse é o pincel mais caro que eu tenho, tá? Porque realmente eu sou uma pessoa muito honesta. Eu acho que é desnecessário a gente investir às vezes R$200 em um único pincel, sendo que com R$200 você pode sim perfeitamente fazer um kit inteiro de pincéis. Basicamente é isso, tá? Para você comprar todos os pincéis, você vai gastar, vai fazer um investimento aí numa faixa de R$150. Talvez você consiga encontrar por menos na cidade de vocês, tá? Talvez mais, depende muito do fornecedor. Aqui em São Paulo eu garanto que vai ser bem menos do que isso, porque a gente tem a opção de ir até 25 de março, que é uma belezinha. E agora em setembro, outubro? Não, acho que é em outubro, teremos a Beauty Fair de novo. Então quem tiver a possibilidade de vir, né, para essa feira, vale muito a pena, porque tem pincéis da Pretty lá, que é muito barato, tem outlet gigante dentro do salão da Beauty Fair, da Macrylan, vale sempre muito a pena fazer investimento de produtos lá na feira, tá? Como cuidar desses pincéis? Toda vez que você for se maquiar, eu recomendo que você limpe o seu pincel. Por quê? A gente fica com acúmulo de produto aqui. Querendo ou não, você vai ter um dispenser, tá? Onde você vai guardar os seus pincéis. E fica pegando pó, pega ácaros do ar, fica com resto de maquiagem.
E se você não tiver com esse pincel muito bem higienizado, você pode ter sim problemas de alergia, dermatites e a famosa e grande e temida acne. Então façam a limpeza dos seus pincéis toda vez que for utilizar. Ai, Adri, mas eu uso todos os dias, pode ser uma vez por semana, eu não trabalho com atendimento, é só para mim. Beleza, amiga, desde que você seja regrada de fazer essa limpeza uma vez na semana, ótimo. Limpe seus pincéis uma vez na semana e tá perfeito. Agora, a esponja, toda vez que você for usar, ela tem que estar limpa, tá? Não deixem resto de base, resto de blush ou qualquer outra coisa cremosa na sua esponjinha. Vai apodrecer, vai criar fungo e isso vai te dar acne, vai te dar dermatite, entre outras 1000 coisas que podem acontecer com a pele. Então cuidem da pele, vocês vão me escutar falando muito sobre isso. O resultado da nossa maquiagem, dessa pele linda, radiante, vem do seu cuidado diário com a sua pele. Então cuide da sua pele, para você cuidar da sua pele você tem que cuidar dos produtos que você utiliza nela, tá? Inclusive dos pincéis e da esponjinha. Como que eu lavo a minha esponjinha? Eu particularmente tenho 2 opções para oferecer para vocês. Shampoozinho Johnson, aquele neutro, tá? O amarelinho. Ele é maravilhoso, tem cheirinho gostoso, mas ele tem um valorzinho mais salgado, vamos ser bem honestos por aqui. Porém, eu, Adriele, não uso mais o Johnson. Eu gosto de usar detergente neutro e um pouquinho de água quente, tá? Então eu utilizo o Limpol, às vezes eu utilizo o IP, desde que seja o neutro, qualquer um deles vai funcionar super. Eu acho que o detergente ele limpa muito melhor, principalmente bases que tiverem acabamento glow, que tem um pouquinho mais de óleo na composição. Melhor coisa é o detergente, porque ele vai remover com mais facilidade e mais profundo do que o próprio shampoozinho Johnson, tá? Gosto bastante. Eu gosto de deixar ela de molho, às vezes, durante uns 15 minutinhos ali, num copo ou num recipiente com água morna ou quente, né? E um pouquinho de detergente. Aí depois eu vou lá e esfrego bastante e ela fica limpinha e fica cheirosinha, tá bom? Vale muito a pena. E aí, para fazer a limpeza dos pincéis, pelo menos uma vez na semana você pode usar um spray desses que são para limpar mesmo o pincel. E uma vez no mês eu te peço, lave os seus pincel com água e detergente, igual você faz com a sua esponjinha, tá? Evitem molhar o cabo, né, do pincel, para que ele dure mais tempo, porque se você ficar molhando muito aqui, ele vai acabar vai acabar apodrecendo e você vai perder um bom tempo de uso. Olha, para vocês verem que eu já não tenho mais nem a numeração dos pincéis aqui, porque são pincéis bem antigos mesmo, porque eu cuido com o maior amor e carinho, mas eu faço a higienização toda vez que eu uso, tá? O que eu gosto para usar para fazer essa higienização? Ó, eu coloquei aqui dentro desse potinho, que é menor e que tem borrifador, porque fica fácil para eu carregar, né? E o produto que eu uso é esse aqui da Class Vogue, tá? Eu sempre compro esse grandão, porque é o melhor custo-benefício. Já testei muitos produtos que fazem essa limpeza de pincel, mas eu particularmente prefiro o da Class Vogue, eu acho que é o que limpa melhor, tá? E ele já tem um antisséptico nessa composição dele, que ajuda já a fazer essa limpeza real de qualquer coisa que possa gerar problemas de pele, tá bom? Então, falando de pincéis, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado e não tenham ficado com dúvida. Se ficou com dúvida, veja essa aula novamente ou então deixa aqui pra mim qual é a sua dúvida, que eu faço questão de te ajudar, tá bom? E bora pra próxima aula. Um grande beijo e até lá!